A paz do Senhor. Gostaria de ler para nós meditarmos hoje em Atos 27, versículo 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubesse nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que nós vemos o grande milagre que aconteceu na vida de Paulo e o povo que estava naquele navio, porque eles estavam indo para Roma, onde ele seria julgado, e aconteceu um naufrágio. Só que ele já sabia que isso ia acontecer. Ele, no capítulo 27, depois cada um leia o capítulo 27 ou 28, para a gente entender o contexto dessa história. Paulo estava indo em viagem e aconteceu muito perigo, e o povo não deu ouvido para o que Paulo falava. Paulo falou, vai acontecer. O anjo tinha falado para ele que ia ser uma viagem difícil, mas o pessoal do barco, do navio, não deu crédito para as palavras de Paulo. Mas aqui a gente vê que eles, quando não tiver mais como mesmo, o navio despedaçou. E aí Paulo, ele fala pro pessoal não temer, não tenha medo, fortifique, coma. Ele fala antes, você coma, a viagem vai ser difícil, então a gente tem que estar preparado. E a gente aqui aprende uma lição, que mesmo por muitos problemas, às vezes a luta, a gente está vendo que a luta está difícil, que tem problema à vista, mas a gente tem que estar com bom ânimo vindo de Cristo. E Paulo, ele passou por muitos problemas, e nessa viagem teve muitos perigos, mas ele não deixou de confiar em Deus. Então ele falou para o pessoal ter ânimo, porque ele confiava no Deus que tinha falado com ele, e ele sabia que nada ia dar errado, porque quando passamos por dificuldade e nós cremos que Deus é capaz de nos ajudar, confiamos nisso, somos bem-aventurados. E aí Paulo fala, nenhum de vós vai perder a vida. O anjo já tinha falado para ele que ninguém ia passar por dificuldade. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Assim Paulo também tinha essa certeza. Paulo fala, não tenha medo. Você tem de comparecer. Quando o anjo falou para ele, você tem que comparecer perante César. Então não tenha medo. Deus vai salvar todos que viajam com você. Aonde tem um filho de Deus, aonde tem alguém que Deus cuida, Ele cuida das pessoas que estão ao redor. Então, vamos ter essa confiança em Deus, porque além de Deus nos abençoar, nós seremos bênçãos na vida das pessoas, e vidas serão salvas através das nossas vidas. E aí, quando ele fala, o pessoal do barco fala, o comandante fala, quem souber nadar, pula na água e nade, passa chega na terra. E quem não souber, pega os pedaços do navio, pega pedaço de tábua, que vocês acharem na frente, só não se entregue. Aqui a gente aprende que a gente não deve se entregar perante os problemas. No meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos naufrágios, a gente vê que Deus está ali conosco. A gente não pode se entregar. A gente pega e segura em qualquer, na nossa fé, na nossa família, naquilo que podemos fazer com que nós chegamos do outro lado. E nós temos que, no meio da tempestade, a gente tem que abandonar o medo. Quando a gente abandona o medo, no versículo 22 do capítulo 27 fala, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Então imagina, você está no meio do naufrágio, no meio de uma bagunça toda ali, sabendo que nada, a tempestade está grande,
e aí vem alguém com a palavra de Deus e fala: só o navio, vocês não vão perder a vida. Então tenha fé. Então, quando todos estavam desesperados, Paulo deu esse conselho. E isso é lição para gente nos aconselhar isso e aconselhar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, o barco já está quebrando, minha vida parece que não tem sentido, mas nesse momento Deus fala: tenha fé, tenha ânimo, porque eu estou ali com você. Então, nós sabemos que o medo é o inimigo da fé. O medo só aumenta a sensação de perigo e drena as nossas forças e embaça os nossos olhos. Então, vamos ter confiança em Deus e vamos deixar que o medo tome conta de nós. Na tempestade, precisamos lançar as nossas âncoras. Aqui a gente viu que eles lançaram as âncoras. No capítulo 27, versículo 30, fala assim: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa. Então, aqui a gente vê que eles lançaram as âncoras. E nas tempestades nós devemos lançar, nas tempestades da vida, nós devemos lançar nossas âncoras também. O versículo 29 fala assim: receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Então, eles lançaram 4 âncoras. E essas âncoras são que nós precisamos lançar na nossa vida também. A âncora da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós precisamos ter essa fé em Deus, lançar essa âncora, precisamos lançar a âncora da adoração. Temos fé que vamos passar e já vamos começar a louvar a Deus. Não vamos louvar só depois que nós passarmos do outro lado, tivemos vivos e tivemos bem. Não, vamos começar a adorar a Deus já, no meio da tribulação, porque Ele está ali presente conosco. Precisamos lançar a âncora da adoração. Até fala aqui que eles oravam para que o dia amanhecesse, porque estavam em alta noite. Imagina na noite, no escuro, o barco se quebrando, muita gente não sabia nadar. Então, E lembrando que essa viagem que Paulo estava fazendo, ele estava fazendo com um punhado de gente presa. Eram os presos que estavam indo para ser julgado. Mas Deus teve um cuidado especial por cada um, porque ele tinha o servo dele que estava ali junto com eles. Precisamos lançar a âncora da certeza, a certeza que tudo vai dar certo. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Então, devemos lançar a âncora da fé, a âncora da adoração, adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer dificuldade que nós estivermos, estamos louvando e adorando a Deus. Lançar a âncora da adoração, pedir a Ele que esteja conosco, nos protegendo, cuidando de nós e nos dê certeza que nós vamos chegar na vitória, porque se Deus está conosco, a vitória também está garantida, assim como o anjo já tinha garantido, que nenhum deles ia se perder. E se nós passamos tudo isso, nós temos certeza que nós vamos chegar na ilha. Capítulo 28 é a ilha de Malta, aonde eles chegaram. Deus vai levantar pessoas, gente inesperadamente, para ajudar a gente. Então, no caminho, nas dificuldades, no meio do mar, no meio da tempestade, Deus vai nos mandar uma ilha. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, tinha chuva e frio ainda. Então, eles já estavam todos molhados, todos com frio, e o povo da ilha recebeu eles. Então, quando enfrentamos problemas, dificuldade, temos a certeza que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Nessa luta que a gente está, nenhum mal vai nos suceder.
o mal vai acontecer na nossa vida, não vai ser o fim. Esse não vai ser o fim. Essa luta não é o fim. Essa luta é só para a gente crescer mais, estar mais firmes no propósito que Deus tem para nós. E as pessoas terão que mudar o seu parecer a nosso respeito. Porque Paulo, se a gente continuar lendo, Paulo foi acender a luz, foi acender a fogueira e tinha gravetos e tinha uma cobra no meio dessa lenha. E ela prendeu-se a mão. Aí o pessoal começou a pensar, esse daí deve ser o cara que ele é assassino. Começou a julgar Paulo, sem conhecer Paulo. Por isso que essa cobra fez assim, porque salvou do mar, mas a justiça não vai deixar viver. Então, eles já acharam que ali a cobra veio para pegar ele, porque ele era um assassino. E não era. Depois Paulo Paulo fala assim, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas ele esperava que viesse a inchar ou cair morto. Mas quando, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Aí ele era um assassino. Depois que viu que aconteceu um milagre, não aconteceu nada na vida dele, ele não morreu, a víbora ali, a cobra não matou ele, eles viram que Deus estava presente na vida dele. Eles até acharam que ele era um Deus. E ali, depois daquele momento, aquele povo tudo pôde crer no Deus que Paulo cria. E a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. O versículo 10 fala: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, o povo da ilha, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, quando Paulo, depois ali, viram o que aconteceu, o pessoal começou a trazer as pessoas que estavam enfermas para que Paulo orasse por eles e fosse curado. Então, Deus, ele nos dá, às vezes, nos permite que nós passamos pela tempestade, pelos naufrágios, porque ele tem um porquê ali na frente, porque ele tem uma missão, tem um propósito para nós. Aqui Paulo pôde falar de Deus para aquele povo. O povo pôde conhecer o Deus que Paulo servia. E o milagre está no nosso caminho, está na nossa direção. O que é dificuldade para você é oportunidade para Deus. Então vamos glorificar a Deus por isso. Porque o que é dificuldade para mim, o que é dificuldade para você, é a oportunidade que Deus está levantando na nossa vida. Aqui, os detalhes que nós vimos é que Paulo, ele conseguiu a simpatia dos maltenses. E é que a gente aprende também com esse povo, a gente ser humano, como fala assim, humanamente, humanidade, singular humanidade. Que nós possamos ser assim também. Possamos fazer aquilo para ajudar as pessoas. Os habitantes da ilha mostraram a extraordinária bondade para conosco. Então, aquilo ficou marcado na vida de Paulo. Então, nas nossas dificuldades, vamos ajudar uns aos outros. E quando a tempestade vier, quando naufrágio destruir o nosso barco, a gente lembra, vamos agarrar em qualquer coisa. Vamos agarrar em pedaço de madeira, naquilo que for preciso. Souber nadar, vamos nadar. Mas se não soubermos, vamos agarrar. Só não vamos morrer afogado, só não vamos entregar. Na tempestade da vida, o que não podemos é nos entregar. Nade ou agarre. Se não souber nadar, agarre. E não entregue essa situação. Então, se você está passando por dificuldade, lembre-se que Deus tem uma ilha para você. E tem um povo para ouvir de Deus. Se agarre na fé, se agarre na família, ou se agarre nos propósitos de Deus. Mas não renda essa situação. Diante de toda a tempestade, diante das perdas, diante do medo, diante de toda a ânsia de morte, bem próximo tinha uma ilha chamada Malta. Creia, Deus tem terra firme que Deus preparou para cada um de nós.
para lhe dar equilíbrio depois dessa tempestade. Então creia nisso. Deus tem terra para você. Deus tem uma ilha para você. E Deus está com você. Na tempestade, Deus está te abençoando para que você não perca a sua vida. E Ele está ali à frente. Não desanime, não se entregue àquela situação, porque tem uma ilha chamada Malta para que você seja usado ali para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe.